Gostei, exatamente. Terçou, porque é uma terça com cara de quinta-feira, né? E quinta-feira que vem já temos novo feriado, né? Depois de semana de prova, feriado, etc., a gente vai ter essa aula hoje. Quinta-feira nós temos um novo feriado aí da Semana Santa, e aí retomamos a próxima terça-feira, né? Então, na quinta-feira não tem aula, realmente está confirmado o feriado, quinta e sexta. Então, nós temos aula hoje normal. Sempre, sempre que eu me lembro, sempre que eu falo isso, aula normal, eu me lembro de um meme uma vez que eu vi, o aluno perguntou para o professor, Aloísio, professor, a aula hoje vai ser normal, né? E a resposta do professor, não, o Batman vai entrar a cavalo junto com Napoleão no meio da aula, né? Quer dizer, o que é uma aula normal, né? Mas hoje, enfim, teremos aula normal, né? Eu quero hoje com vocês concluir. Eu quero concluir com vocês o estudo dos procedimentos criminais, tá certo? Nós já falamos aqui do procedimento ordinário, do sumário, do procedimento do júri e do procedimento dos juizados especiais. Na aula de hoje, nós vamos concluir estudando o procedimento das ações penais originárias em tribunais e o procedimento da lei de tóxicos, que é o mais simples de todos. Com isso, a gente está encerrando essa unidade dos procedimentos. E aqui uma notícia boa, viu, Aloísio, Raul, todos os outros. Isso não é à toa, eu tinha pensado nisso. Vocês sabem, Ravel, Sara, que a nossa AV2, né, que será feita no comecinho de maio, a AV2, ela vai ter, Milena, seja bem-vinda, uma estrutura parecida com a prova colegiada. Ela não é estritamente igual à prova colegiada, porque a prova colegiada envolvia toda a matéria do semestre. Então, como é que vai funcionar a AV2? Ela será uma prova de 20 questões objetivas, A, B, C e D, 20 questões objetivas, que não será elaborada por mim, né? A universidade vai me entregar ela pronta, a partir de um banco de questões que foi feito com questões formuladas pelos professores, e vocês terão acesso a isso pelo AVA. Nós, professores de processo penal, eu, professor João Neto, professor Teodoro, professor Delano, professor Regis Pinheiro, nos reunimos e definimos qual é a matéria que nós vamos cobrar de vocês na AV2. Então, será uma prova, repito, que a universidade vai fazer, não sou eu que vou elaborar, e a matéria será a mesma matéria para todas as turmas de processo penal. Que matéria será essa? Atos de comunicação, provas e procedimentos. Então, eu fiz de propósito de forma que a gente conseguisse chegar agora, nessa etapa, com a matéria da AV2 já vista, né? A gente já vai concluir hoje, praticamente, a matéria da AV2. Isso vai nos permitir coisas, vai nos permitir que a gente possa avançar a partir da semana que vem para novos temas com mais tranquilidade, porque os temas que nós vamos ver a partir da semana que vem serão cobrados apenas na AV3, lá em junho, e vai nos dar também uma folga de calendário para que eu possa, sim, Sandra, então a matéria da AV2, atos de comunicação, provas e procedimentos, portanto, termina hoje a nossa matéria da AV2. E eu fiz isso de propósito, ou seja, eu acelerei um pouco o nosso semestre no começo, para que vocês tenham a condição agora de, entre a primeira e a segunda prova, a gente ter condições de nos prepararmos melhor. Por quê, Luísa? Porque como vai ser uma prova que não sou eu que vou fazer, eu quero que vocês cheguem muito bem preparados para essa prova. Então, a matéria que a gente vai ver a partir da semana que vem, como o Vitor adianta, nulidades, decisões e recursos, que são as 3 matérias que nós vamos ver na segunda etapa do nosso estudo, não caem na AV2.
Eu cobrarei essa matéria apenas da AV3, e a AV3 volta a ser uma prova como foi essa que nós acabamos de fazer, elaborada diretamente por mim. Então, eu, Rafael, vou elaborar a primeira prova, como de fato fiz, e vou elaborar a última prova, a AV3, tá certo? E aí, a matéria da AV2, repito, termina hoje e faz com que a gente possa, por exemplo, a partir da semana que vem, já avançar na matéria pensando na AV3 e vai nos dar a oportunidade, eu prometo a vocês que nós faremos, antes da AV2, não apenas uma aula de revisão, mas fora uma aula de revisão, nós faremos uma aula de resolução de exercícios. Então, eu vou trazer alguns exercícios para que a gente possa, em sala, resolver juntos e, com isso, vocês chegarem bem preparados para a AV2. Está combinado, então? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de que a matéria está sendo finalizada hoje, né, para a AV2, porque seriam só esses três. É na primeira semana de maio, Raul, primeira semana de maio. Então, a gente agora em abril vai avançar com a nossa matéria, mas vamos ter ainda esse tempinho para que a gente possa, exato, Raul, 6 e 11, para que a gente possa fazer essa preparação para a AV2. O meu objetivo, e aí é vaidade minha, é que a minha turma tire as melhores e maiores notas na AV2. Diga, Luana. Professor, o modelo da prova colegiada vai ser igual à sua, assim, a gente pega o link, como vai ser? Não. Ela vai ser uma prova de 20 questões, 20 questões subjetivas, 20 questões objetivas, né, 20 questões objetivas, de múltipla escolha, com 4 opções, vai de A até D, né, essa é a estrutura da prova, e será diferente da minha, porque na minha vocês baixavam a prova, elaboravam prova fora e depois jogavam no AVA. Essa vocês vão responder diretamente no próprio AVA. Mas antes da prova, tá certo? Antes da prova, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. Como eu fiz na primeira prova, vou abrir aqui o AVA, mostrar onde é que vai estar o link, como é que vocês vão responder. Fiquem tranquilos, tá certo? Mas o formato é esse. São 20 questões de múltipla escolha, cada uma valendo meio ponto, com A, B, C e D. Tá? Então, eu tenho essa preocupação adicional em relação à AV2, porque como não é uma prova que eu vou elaborar, é uma prova que é feita randomicamente a partir de um banco de questões da universidade, eu quero que vocês cheguem ainda mais bem preparados do que chegaram para essa primeira prova. Tá bom? Por isso, eu quero fazer não apenas essa aula de revisão, mas como uma aula também de questões. Tá claro? Estamos combinados, então? Então, a gente hoje vai terminar o estudo dos procedimentos, vendo esses 2 últimos, e na semana que vem a gente começa aí a ver novas matérias essas que serão vistas para a AV3, nulidades, decisões e recursos. Antônio, não sei, realmente eu não sei, aí eu teria que verificar, vou tentar verificar isso e lhe dou um retorno, mas independentemente de trabalharmos com isso, eu já vou preparar um banco de questões, uma lista de questões, para que a gente possa enfrentar e fazer uma revisão aqui, tá bom? Então, fora a aula de revisão que a gente sempre faz, antes da aula de revisão, eu vou fazer essa aula de exercícios. Então, na semana antes da prova, nós teremos essas 2 aulas, uma só de exercícios e outra de revisão, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Bem, queridos, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre os 2 últimos procedimentos que nos faltam, que é o procedimento desenvolvido nos tribunais e o procedimento da lei de tóxicos. Esse é muito fácil. Vamos começar primeiro pelo procedimento desenvolvido pelos tribunais. Vocês viram no semestre passado, ao estudarem competência, a figura da competência por prerrogativa de foro, prerrogativa de função,
ou como alguns gostam de chamar, a competência por foro privilegiado, né? Vamos só relembrar um pouquinho o que é aquilo. Existem determinadas pessoas que, por ocuparem funções diferenciadas no Estado, por exercerem funções diferenciadas no Estado, elas, ao serem julgadas, serão julgadas num juízo específico. Então, o juiz de direito que cometa um crime será julgado no Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado. Um governador de estado que cometa um crime será julgado no Superior Tribunal de Justiça. Um ministro de estado que cometa um crime será julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho ali uma estrutura de competência diferenciada, onde determinadas pessoas, por exercerem funções diferenciadas, serão efetivamente tratadas ou serão julgadas por juízos distintos, juízos diferenciados. Né? A gente vai ter aí dentro dessa perspectiva a ciência de que essas pessoas vão claramente ter Eita, ele caiu. Melhor esperar agora, pessoal. Espero que ele tenha percebido que caiu.
Voltei, desculpa. Realmente foi a minha internet que caiu, internet aqui de casa. Mas vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem agora? Sim, professor. Não vou ouvir, professor. Eu roteei meu celular aqui, vou com a internet aqui do meu celular. O importante é que vocês estão me vendo e ouvindo bem. Mais uma vez, desculpa. Então, veja, há pessoas que, por ocuparem funções diferenciadas do Estado, elas ocupam funções distintas, diferenciadas no Estado, serão julgadas por tribunais. Eu não vou aqui, efetivamente, analisar, não é nosso objetivo se isso é justo, se isso é injusto, se isso deve continuar, quais são os limites, não é necessariamente o meu foco esse. Eu quero analisar qual é o procedimento que esses tribunais irão utilizar para processar essas pessoas, repito, que receberão esse tratamento diferenciado. Então, essas ações penais originárias, ou seja, ações que nascem diretamente no tribunal, já são propostas no tribunal, para elas existirá um procedimento específico. Esse procedimento, ele está descrito no artigo 1º ao artigo 12 da Lei 8.038 de 90. Essa Lei 8.038 de 90 é uma lei que nós voltaremos a estudar durante esse semestre ainda, porque ela vai regulamentar os procedimentos utilizados ou utilizáveis nos tribunais. Então, ela vai regulamentar os procedimentos a serem utilizados nos tribunais superiores. Dentre eles, o procedimento da ação penal originária. Então, esses 12 primeiros artigos trabalham com a estrutura de um procedimento criminal pensado, gestado, para desenvolver ações de pessoas, repito, que por exercerem funções diferenciadas no Estado, já nascem com essa competência específica lá para o tribunal. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: qual foi o primeiro grande desafio que o legislador processual penal teve que encarar? O primeiro grande desafio é o seguinte: eu estou falando de um juízo que ele é colegiado. Então, é um juízo formado por mais de uma pessoa. Isso é a essência do tribunal. O tribunal é um juízo colegiado, formado por vários juízes que têm ali competências compartilhadas e irão compartilhar as decisões que irão tomar. E aí, a primeira coisa que o legislador teve que tomar a consciência e resolver, primeira coisa 01, foi o seguinte: eu tenho um tribunal formado por vários membros. Por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, são 43 desembargadores. No caso do STJ, são 33 ministros. No caso do STF, são 11 ministros. Então, o tribunal pressupõe a coletividade, o tribunal pressupõe o coletivo, né? É isso que nós temos sempre no tribunal. Ótimo, excelente. Diante disso, o legislador tinha que tomar uma decisão. Porque qual é a lógica? Se eu estou levando aquela ação penal originária para um tribunal, Aloysio, é porque eu quero que o tribunal, de forma coletiva, responda essa questão. Ou seja, quando eu levo aquela matéria para o tribunal, o que eu espero é que o colegiado, o coletivo do tribunal, possa responder a essa determinada questão. Porém, isso é o legislador pensando com ele mesmo. Se eu exigir que todos os atos do processo sejam realizados de forma coletiva, eu poderia transformar aquele processo em algo tão complexo que ele nunca fosse concluído. Imagina, por exemplo, se eu tivesse, Luana, que para ouvir uma testemunha,
ou para fazer um interrogatório, ou para ouvir um perito, eu tivesse que reunir todo o tribunal. Eu transformaria aquele rito em algo muito elaborado. Porém, o legislador também pensou que ele não poderia levar para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Dizer, não, para evitar isso, cada membro do tribunal, no caso dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, cada desembargador, e no caso dos tribunais superiores, cada ministro, ele poderia fazer o processo seguir sozinho. Ora, se eu entregasse a cada ministro, a cada desembargador, a competência para seguir com esse processo sozinho, eu estava anulando, né, qualquer possibilidade, Sandra, de reconhecimento daquilo ali como um tribunal. Então, veja, aqui o legislador faz uma escolha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele diz, olha, eu nem posso exigir que todos os atos sejam colegiados, e eu nem posso determinar que todos os atos sejam atos individuais, realizados apenas por um desembargador ou por um ministro. Então, pensando na solução, o que foi que o legislador fez? O que é que ele resolve organizar? Ele vai montar um procedimento, eu estou compartilhando aqui com você, ele estrutura um procedimento, tá? Em que em 2 momentos, são esses momentos aqui, ó, que estão com a letrinha preta, tá? Ele vai, nesses 2 procedimentos, tá? Em que eles estão aqui com a letra preta, ou seja, o recebimento da denúncia ou da queixa e a sessão de julgamento, esses 2 momentos, que são os momentos mais importantes do processo, a decisão será uma decisão colegiada. Então, qual foi o equilíbrio que o legislador aqui ofereceu? Ele disse, olha, eu nem posso exigir que todos os atos sejam colegiados, mas eu também não posso exigir que todos os atos sejam individuais. Isso iria contra a própria essência do procedimento. Então, o que eu vou definir? Eu vou definir que o procedimento, que é esse procedimento desenhado aqui para vocês, ele será uma alternância entre atos realizados por um único membro do tribunal, ou seja, o relator do processo, um dos desembargadores ou um dos ministros será escolhido como relator, ele que terá a responsabilidade de tocar esse processo à frente, mas em 2 momentos, Rafa, ele vai dizer, não, eu não vou resolver isso sozinho, eu vou resolver isso de forma colegiada. Que momentos são esses? O recebimento da denúncia e a sessão de julgamento. Nesses 2 momentos, o relator leva o processo para o tribunal, leva para aquele colegiado, e o colegiado, por decisão majoritária, vai decidir, no primeiro momento, se recebe ou não a denúncia, e, no final, se julga ou não aquele réu condenado. Então, a gente vai perceber que esses momentos aqui, que estão com a letra branca, são momentos individuais. O relator resolve a parada sozinho, ele com ele mesmo. E esses momentos aqui, em que eu tenho a letra preta, aí já será um juízo colegiado. Ou seja, o relator já não decide só, ele leva para que o colegiado do tribunal possa efetivamente resolver. Vamos aqui, então, enfrentar cada uma dessas etapas. Vocês estão vendo bem o slide? Está conseguindo ler tranquilo? Está bem aqui? Está confortável? Tá. Consigo ver. Então, vejam, vamos lá. Eu começo com a denúncia ou a queixa. Oferecimento de denúncia ou queixa, do mesmo jeito que nós tivemos lá no ordinário, no sumário, no juizado especial, no júri. A denúncia e a queixa são exatamente iguais. Mas veja, lá no procedimento ordinário, havia o oferecimento da denúncia da queixa, e o ato seguinte, o ato imediatamente seguinte, era o de recebimento. Então, o juiz já iria decidir se recebia ou não a denúncia ou a queixa. Lembrando que, ao receber, o que é que eu tenho? Início formal do processo e etc. Aqui é diferente. Quando eu tenho o oferecimento da denúncia ou da queixa,
primeiro eu irei realizar uma notificação, veja, não estou falando em citação ainda, para que aquele denunciado possa, em 15 dias, apresentar uma resposta preliminar. Alguns também chamam de defesa preliminar. Então, aqui, Mariana, o que acontece? Ofereceu-se a denúncia. O relator, o desembargador relator, ou o ministro relator, quer dizer, se eu estiver falando de Tribunal Superior, ministro, se eu estiver falando de Tribunal de Justiça, TRF, desembargador, ele vai determinar a notificação para que esse denunciado ou querelado possa, em 15 dias, apresentar uma defesa preliminar ou uma resposta preliminar. Aqui ele ainda não é réu, ainda não houve o recebimento, Lucas, da denúncia da queixa. Tanto é que o que eu vou ter a possibilidade de falar nessa resposta preliminar é uma série de argumentos para evitar que a denúncia venha a ser recebida. Depois disso, a acusação vai falar numa manifestação. Essa manifestação aqui, ela tem uma função equivalente, semelhante, similar, parecida com uma réplica no processo civil. Sabe a réplica no processo civil? Inicial, contestação, réplica. Ela tem uma função parecida, né? E nós já vimos isso também lá no júri. E aí, vejam, houve o oferecimento da denúncia, o desembargador relator ou o ministro relator determinaram a notificação, aquele denunciado apresentou a resposta preliminar em 15 dias, houve uma manifestação da acusação, aí sim, nesse momento, é que o relator vai pedir a inclusão daquele processo numa sessão de julgamento e leva esse processo para a sessão de julgamento. E aí, Renatinha, ele traz aquele processo para dizer o seguinte, olha, é o seguinte, nós precisamos decidir em conjunto, nós aqui, ou galera aqui do tribunal, se nós vamos receber ou não essa denúncia. Então, veja, aquela decisão, lá no procedimento ordinário, lá no procedimento sumário, lá no procedimento do júri, é uma decisão do juiz, que ele faz imediatamente depois de oferecida a denúncia, aqui é um pouco mais formal. Primeiro, porque antes de decidir se eu recebo ou não uma denúncia, eu vou precisar analisar se efetivamente eu vou primeiro ouvir, repito, o denunciado. Forma-se, portanto, uma espécie de contraditório prévio. E segundo, porque a decisão de recebimento deixa de ser uma decisão minha e será uma decisão colegiada. Então, naquela sessão de julgamento, o relator traz o processo e ele vai ali dar um voto. Aquele voto, ele vai pesar, Aloysio, da mesma forma que todos os outros. Então, imagina que nós 30 aqui, nós somos 30 aqui na nossa sala virtual, sejamos os membros do tribunal. E eu sou o relator. Nessa sessão, eu vou dizer, olha, eu estou trazendo aqui um processo, a denúncia foi nesses termos, o denunciado, na sua defesa preliminar, alegou isso, e o meu voto é pelo recebimento da denúncia. Eu entendo que estão presentes a comprovação de materialidade, os indícios de autoria, eu entendo que aqui existem esses elementos. E cada um de vocês vota. Cada um de vocês vai votar para receber ou não essa denúncia. Cada um irá votar e esse voto, repito, pesará a mesma coisa. Vai ganhar aqui a maioria. Se a maioria for pelo recebimento, recebido está o processo. Se a maioria for pelo não recebimento, acabou, ele sequer iniciou-se. Então, aquela decisão que nos procedimentos que nós vimos antes da prova seriam decisões monocráticas, individuais, aqui são decisões colegiadas. E aí eu repito, essa foi a forma que o legislador encontrou de tentar harmonizar a coisa. Nem um tanto ao mar,
nem tanta terra. Nem tudo é colegiado, nem tudo é individual. Tá? Então, esses dois momentos, né, que a Sandra até colocou aí muito gentilmente no nosso chat, são os dois momentos cruciais. O momento em que ele recebe efetivamente a denúncia e o momento em que ele julga. Se o tribunal, por maioria, decidir pelo recebimento, se o tribunal, por maioria, disser recebemos a denúncia. Repito, aqui é maioria, né? Vitor, tudo isso que eu estou falando para vocês está nesses 12 artigos. Eu só fiz simplificar aqui nesse gráfico. Tá? Então, no primeiro artigo ao 12 da Lei 8.038, tem todos esses detalhes de prazo, etc., que eu simplifiquei nesse gráfico. Então, veja, tenho aqui o recebimento. O tribunal, por maioria, recebeu. O que o relator vai dizer? Beleza, agora eu vou voltar a trabalhar sozinho. A gente se vê no futuro. Então, ele volta e começa a trabalhar só. E aí ele, relator, vai decidir sozinho pela citação. Ele decide aqui pela citação. Então, depois que o colegiado recebeu a denúncia, ele ordena a citação. Veja, antes ele tinha ordenado uma notificação. Ele tinha ordenado uma notificação. Agora, ele ordenou uma citação. Ele ordenou uma citação. Então, agora ele já vai ser ouvido na condição de réu. A partir do momento que houve o recebimento da denúncia, ele é ouvido na condição de réu. Sim, Raul, tanto a notificação quanto a citação é o oficial de justiça que faz. Apenas são coisas diferentes, porque o peso é diferente. Na hora que eu realizo a citação, a gente vai ter o quê? A certeza de que ele já é réu, já há processo, e aqui eu peço que vocês resgatem tudo aquilo que nós vimos na nossa segunda aula lá sobre citação. E aí, desta citação, eu vou ter aqui um prazo de 5 dias para a apresentação da defesa prévia. Veja, essa manifestação já é uma manifestação diferenciada, diferente, porque ele já vai se manifestar aqui, Renata, na condição de réu. Então, a defesa prévia é diferente daquela defesa preliminar que eu tinha feito anteriormente, porque na defesa preliminar eu ainda não era formalmente réu, né, porque não tinha ainda havido o recebimento da denúncia da queixa. Agora eu já sou réu. É nesse momento, por exemplo, da defesa prévia, que a defesa terá a oportunidade de apresentar as suas testemunhas, o seu rol de testemunhas. E aí, vejam, a acusação as apresentou na denúncia. A defesa as apresentou na defesa prévia. E aí, nós partimos para a audiência de instrução. A gente parte aqui para a audiência de instrução. Professor, Pois não, Raul. professor, na defesa prévia vai ser arrolado todas as testemunhas da acusação e da defesa? Não, da defesa, né? Só da defesa, né? As da acusação estão aqui na denúncia. Né? Ok. A denúncia, ao apresentar, já traz ali o seu rol de testemunhas. Então, aqui eu já sei quem são as testemunhas da acusação, que na denúncia da queixa já tinha, e já sei quem são as da defesa, porque eu tinha aqui na defesa prévia. Parto, portanto, para a audiência de instrução. Essa audiência de instrução, primeiro, em regra, ela deve ser, Mariana, una. Ou seja, no único ato, eu devo ouvir as testemunhas indicadas pela acusação, as testemunhas indicadas pela defesa e realizar o interrogatório. Tá? Mas, caso não seja possível fazer uma audiência una, porque são muitas testemunhas, ou porque demorou demais aquele ato, eu posso acrescentá-la em várias. Duas coisas importantes sobre a audiência de instrução. Duas coisas importantes sobre a audiência de instrução. Pela regra que vocês vão identificar lá na Lei 8.038, pela regra que está escrita na Lei 8.038, o interrogatório ele seria feito aqui, ó, entre a citação e a defesa prévia. Então, segundo a regra que está escrita ainda na Lei 8.038,
o interrogatório seria feito aqui. Porém, o STJ entendeu que depois das alterações feitas no Código de Processo Penal, que nós já estudamos, essas alterações foram feitas em 2008. Vocês devem se lembrar que eu falei para vocês, lá no procedimento ordinário, lá no procedimento do júri, que o réu passou a ser o último a ser ouvido. O réu, no modelo anterior a 2008, ele era o primeiro a ser ouvido. Depois de 2008, o réu passa a ser o último a ser ouvido. Ele só será ouvido depois que eu ouvir, Rafa, todas as testemunhas. Então, isso está expressamente previsto no Código de Processo Penal para o procedimento ordinário, para o procedimento sumário, para o procedimento do júri. O que foi que interpretou o STJ? Ele disse, olha, nós temos que trazer essa lógica para o procedimento dos tribunais. Então, por mais que vocês ainda estejam lendo na lei que o interrogatório é feito logo depois da citação, o STJ fez uma nova leitura dessa lei para dizer, não, aqui a gente vai aplicar a mesma lógica do ordinário e do júri. O réu será o último a ser ouvido. Então, o STJ declara, altera o rito. Então, o réu, que era o primeiro, será o último a ser ouvido. Então, essa audiência de instrução será para que eu ouça as testemunhas indicadas pela acusação, as testemunhas indicadas pela defesa e o réu. Então, hoje, o interrogatório eu faço ao final dessa audiência de instrução. Tá? Não existe súmula, Raul. Isso foi um entendimento reiterado, mas não gerou uma súmula. E o objetivo disso qual é? É atender ao próprio princípio da ampla defesa. Né? O que eu espero com isso é atender, é compreender o princípio da ampla defesa, permitindo que o réu seja o último a ser ouvido. Tá? Uma última curiosidade sobre a audiência de instrução é que o desembargador relator ou o ministro relator, ele pode ele próprio conduzir essa audiência. Então aqui, Luana, o desembargador, que é o relator do processo, ou o ministro, que é o relator do processo, Rafa, ele pode ele próprio presidir a audiência, né? Ele pode, por exemplo, ouvir as testemunhas, etc. Mas ele também poderá determinar e designar que um juiz o substituirá. Então, por exemplo, imagina o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O relator, que é o dono desse processo, o desembargador, relator, que é o dono desse processo, ele pode, presidir essa audiência, ele diretamente ouvir ali as testemunhas, ou ele pode, de alguma maneira, caso entenda que é melhor, designar um juiz para que o juiz faça isso. Então, a audiência acaba sendo presidida pelo juiz de forma expressa. Tá claro? Até aqui vocês estão comigo? Posso avançar? Tá legal? Tá confortável esse ritmo? Excelente, professor. Ouvir todo mundo. Ouvir testemunha indicada pela acusação, ouvir testemunha indicada pela defesa, Rafa, ouvir o réu. Aí o que o relator vai fazer? Ele vai indagar se as partes querem, efetivamente, produzir mais alguma diligência. Aqui, o que ele vai dizer é o seguinte: partes, vocês querem produzir mais alguma diligência? Vocês querem fazer mais alguma coisa? Tá? Quer mais algum documento, mais alguma informação? Então, depois da audiência, cada uma das partes terá aí 5 dias para indicar se querem produzir mais alguma prova. Diga, Carolina, pode perguntar, querida. Professor, caso o relator opte por, de forma expressa, né, designar um juiz para realizar, mas ele tem que estar presente? Não, a condição vai ser do juiz, o juiz que vai presidir a audiência. Né? Aí realmente é o juiz que preside a audiência. Então, nesse caso, ele vai ter uma presidência diretamente do próprio juiz. Mas, professor, como que depois ele iria conseguir julgar com os outros
ministros ou desembargadores, se ele não estaria presente escutando o interrogatório do... Porque tudo aquilo ali vai ser documentado, tudo aquilo vai ser gravado em vídeo e áudio, ou de alguma forma registrado, eu vou tomar o depoimento daquilo ali, para que venha ao processo como um elemento de prova e, consequentemente, possa ser utilizado como prova. Então, por mais que ele não esteja fisicamente presente, aquele ato todo será documentado, normalmente hoje em vídeo e áudio, para que ele depois possa, quando ele for formular o seu voto mais à frente, já no julgamento, ter condições disso. Né? E aí, aqui o que a lei cria é porque imagina, por exemplo, Carolina, o volume de processos que um ministro de um tribunal superior tem, ou mesmo o volume, né, de investigações, oitiva de testemunhas que ele tem. Então, dentro desse contexto, é muito comum que a gente tenha essa estrutura. Por exemplo, aí eu vou trazer para um caso bem próximo do meu, né? O desembargador com quem eu trabalho, Carolina, no Tribunal de Justiça, ele foi juiz de uma vara de júri por mais de 5 anos. Então, ele tem uma experiência imensa na área criminal. Né? Repito, foi juiz só de júri por mais de 5 anos, tem uma imensa experiência em relação ao processo criminal. Então, ele tem uma facilidade muito grande, Carolina, de conduzir a audiência, de ouvir testemunha, ele tem uma habilidade imensa em relação a isso. Mas há outros desembargadores, um, inclusive, com quem eu trabalhei, que por mais de 20 anos foi juiz de uma vara de sucessões. Então, não tem aquele know-how, muitas vezes, para as audiências criminais. Então, vai depender muito do desembargador ou do ministro, né, que ele possa efetivamente decidir sobre se ele prefere, por mão própria, digamos assim, realizar o ato, ou ele vai designar um juiz para que faça. Agora, ele realizando o ato diretamente, ou ele designando para que, em nome dele, um juiz presida aquele ato, tanto num caso quanto no outro, aquela audiência será gravada em vídeo e áudio, ou na impossibilidade de se gravar em vídeo e áudio, eu vou reduzir ali a termo, eu vou escrever, eu vou transcrever tudo que as testemunhas falem, porque aquilo ali tudo tem que estar documentado no processo. Tá claro, Carol? Consegui explicar, querida? Sim, professor, muito obrigada. Eu que lhe agradeço a pergunta. Deixa eu só ver aqui. Luana, você já perguntou ou quer perguntar novamente? Porque eu vi que a sua mão está levantada também. Veja, depois que as partes se manifestam, né, sobre as diligências, aí sim eu vou abrir aqui um prazo de 15 dias para que a acusação apresente suas alegações finais e a defesa depois apresente as alegações finais. As alegações finais aqui são escritas. A acusação as apresenta em 15 dias, a defesa as apresenta em 15 dias. E aí, a gente volta a ter aqui um quadrinho com letras pretas. O que significa isso? Que eu volto a ter a necessidade do colegiado. Então, veja, naquele primeiro momento, o relator levou a decisão do colegiado para que o colegiado recebesse ou não a denúncia. O colegiado resolveu decidir pelo recebimento. Recebeu. Ele continuou trabalhando sozinho. Ordenou a citação, determinou que a parte apresentasse a defesa prévia, fez a audiência de discussão, determinou que as partes produzissem mais alguma diligência, alegações finais, aí chegamos na sessão de julgamento. Chegamos finalmente na sessão de julgamento. Sim, Raul, alegações finais é o mesmo que memoriais, absolutamente a mesma coisa. Tá? São sinônimos nesse sentido. E aí, essa sessão de julgamento, ela será, repito, colegiada. Daquela mesma forma que eu falei agora há pouco. Ou seja, o relator vai proferir um voto, cada um dos membros do tribunal vai proferir um voto, o voto do relator não pesa mais, não vale mais do que o voto dos outros membros, e o colegiado, por maioria, decide se condena ou não, e no caso da condenação, decide pela absolvição. Nessa sessão de julgamento, inclusive, antes do relator prolatar seu voto, afirmar seu voto,
declarar seu voto, a acusação e a defesa, elas vão poder fazer aqui o uso da palavra por 1 hora. Então, a acusação fala por 1 hora e a defesa fala por 1 hora. Ou seja, fora as alegações finais escritas, que já estão no processo, já foram apresentadas, fora isso, no dia da sessão, a acusação pode falar por 1 hora e a defesa pode falar por 1 hora. Só depois que a acusação fala e a defesa fala, é que o relator prolata seu voto e, repito, os outros membros do tribunal prolatam também seu voto. Vai ganhar aqui, para a gente usar a linguagem, a maioria. A maioria realmente é que vai ganhar dentro desse cenário. Eu pergunto, ficou claro esse rito? Está tranquilo? Ou seja, tenham atenção com esses 2 momentos aqui que estão em preto, porque são os momentos em que eu preciso de uma decisão colegiada. Os outros são momentos em que eu tenho efetivamente uma atuação privada. Sobre o procedimento dos tribunais, alguma dúvida mais? Podemos avançar para o último procedimento? Professor, Diga, Carol. então nas alegações finais, que cada um vai ter o prazo de 15 dias, ela tem que ser de forma escrita, né? Tem que ser de forma escrita. E na sessão de julgamento, cada uma das partes, só para ver se eu entendi bem, vai ter mais 1 hora para poder falar. Exatamente. Exatamente. Carol, vamos fazer aqui uma analogia que vai ajudar a gente. Lembra do procedimento do júri, em que eu tenho a apresentação dos memoriais escritos e depois, lá na sessão de julgamento, a acusação e a defesa falam de novo? É a mesma coisa. Ou seja, eu vou para as alegações finais orais, vou para as alegações finais escritas, as protocolo no processo, vão lá para o processo. As alegações da acusação e da defesa. Quando eu marcar essa sessão de julgamento, perante todos os membros do tribunal, todos os desembargadores, todos os ministros, aí eu vou ter a oportunidade de falar novamente. Então, essa apresentação de sustentação oral aqui na sessão é além das alegações. Eu apresento as alegações e aqui eu vou ter 1 hora para tentar, mais uma vez, voltar aos meus argumentos, quer de defesa, quer de acusação, para convencer ali os magistrados. Né? Repito, funciona parecido, né, assemelhado com aquela estrutura que a gente tem lá no júri. Sara, é por maioria simples. Eu tenho aqui realmente a maioria simples. Tá? Então, tenho essa estrutura de maioria simples. Tá? O último procedimento que eu quero ver com vocês, vejam como é pequenininho, vejam como é simples, que é o procedimento previsto na lei antidrogas, a lei 11.343, a lei de enfrentamento do tráfico de entorpecentes. Ele vale para crimes definidos na lei, como tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, dentre outros. E olha como ele é simples. Há o oferecimento da denúncia. Primeiro, uma questão importante, aqui eu estou falando só de denúncia. No rito anterior, eu estava falando sempre de denúncia ou queixa. Aqui não existirá a figura da queixa, porque a vítima do crime de tráfico de entorpecentes é a própria sociedade. Então não existe aqui a figura da ação penal privada subsidiária. Não existe a possibilidade do oferecimento de uma queixa. Será sempre uma ação pública, né? Uma pública incondicionada. Então o Ministério Público oferece a denúncia, aquele denunciado será notificado, e aí ele terá 15 dias para apresentar a sua defesa escrita e as exceções, aquelas exceções que nós já estudamos, né? Incompetência, suspeição, litispendência, e só então o juiz irá receber. Então, veja, o rito da lei antidrogas diferencia-se do rito lá dos procedimentos ordinários, sumário e júri, porque lá eu tinha o oferecimento da denúncia e o ato seguinte já era o juiz decidindo se recebe ou não. Aqui não. Aqui eu tenho o oferecimento da denúncia, o juiz vai notificar, o denunciado apresenta a defesa, e aí o juiz vai decidir. Aqui esquece tribunal, né? O tribunal morreu aqui. Aqui nós estamos falando de um juiz de primeiro grau que vai sozinho decidir o processo. Então, a lei antidrogas nada tem a ver com as ações dos tribunais, né? Isso aqui é uma lógica normal lá do primeiro grau.
A única diferença é que antes de receber a denúncia, o juiz vai ouvir o réu. Há um contraditório prévio aqui. Então, o juiz, ao receber a denúncia, ele irá efetivamente fazer isso, ao receber a denúncia, ele faz isso já tendo apresentado aqui essa notificação. Decidiu pelo recebimento, aí o que ele faz? Determina a citação e já parte para a audiência de instrução e julgamento. Veja, o denunciado, ele tem a possibilidade, Rafa, de falar antes do recebimento. Mas depois que o juiz recebe, ou seja, que inicia formalmente o processo, ele já vai ser citado para comparecer à audiência de instrução. Ele já é citado diretamente para comparecer a essa audiência de instrução. Tá claro isso? Tá tranquilo? Professor, Oi, Carol. o que o réu ele pode alegar na defesa, que você tinha falado? Ele pode alegar elementos na defesa escrita de direito material, não fui eu, não tem provas, essa droga é permitida, era para uso, não era para tráfico, e ele pode também apresentar as exceções com base lá no artigo 95 do CPP, né, que a gente já comentou aqui em aulas passadas e vocês estudaram no semestre passado. Eu estou falando de suspeição e impedimento, exceção de incompetência, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência e exceção de ilegitimidade. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, olha, juiz, o senhor é suspeito para me julgar por tal motivo, ou esse juízo aqui é incompetente, seriam as matérias que eu trataria nas exceções. E aí o juiz vai decidir, ato seguinte, se recebe ou não a denúncia. Veja, é um rito muito mais simples, muito mais enxuto. Denuncio, o réu fala, decido pelo recebimento e parto para a audiência já para produzir prova e julgar. Ele é realmente mais simples. Professor, Pois não, a diferença da notificação para a citação é que a notificação, o réu não, na verdade, a pessoa não é denunciado, né? E a citação já foi denunciada ou não? Não, na notificação, ele ainda não é réu, ele ainda não está na condição de réu porque não houve o recebimento, certo? Então, ele necessariamente não está aqui ainda na condição de réu. Quando ele é citado aqui para comparecer à audiência, aí ele já o é na condição especificamente de réu. Ele já vai estar num outro cenário, como se eu dissesse, olha, o processo já existe, agora você venha efetivamente a se defender em relação a isso. Então, a diferença de linguagem que a gente usa aqui é porque no momento em que eu estou te notificando, ainda não existe a formação concreta do processo, porque o processo somente será iniciado quando eu tiver o recebimento formal da ação. Tá? Então, essa é a diferença. É como se eu dissesse, olha, fale, né, apresente aqui a sua defesa, que aí eu vou, de posse da sua defesa, eu vou efetivamente decidir se recebo ou não essa denúncia, né, e se o processo vai se estruturar. Tá? Então, a diferença básica é a condição que eu estou olhando para aquele denunciado. Professor, Pois não? outra dúvida que eu tenho é, essa lei de antidrogas pode ser usada também para quem é usuário? Pode, eu posso usar também. Agora, a diferença é que, no caso do usuário, lá no artigo 28, pela pena, a gente vai aplicar a lei do juizado especial. Então, veja, a lei antidrogas, ela vai alcançar também o usuário. Mas esse rito específico que a gente está vendo aqui, não. Porque no caso do crime de tráfico de entorpecentes, eu aplico esse rito, esse aqui que eu estou desenhado nesse esquema para vocês. Mas no caso do uso, aí, como ele não tem pena de prisão, né, as penas são de outra natureza, nós vamos aplicar aí o rito do juizado especial que nós já estudamos. Tá? Então, vai ser um outro rito. Você pode dar alguns exemplos em relação à lei? Ao Tráfico de entorpecentes, tráfico puro de entorpecentes, o crime do artigo 35 da lei, que é o crime de associação para o tráfico,
todos eles são exemplos de crimes, e esses são os dois principais e numericamente mais significativos, porque são os dois que a gente vai ter a aplicação disso. O crime de tráfico de entorpecentes e o crime de associação para o tráfico. Dúvidas mais? Professor, esses crimes, eles podem ser utilizados no procedimento ordinário também, ou não? Não, não. Aí, nesse caso, eu vou aplicar exatamente esse crime aqui. Professor, Se você tiver, vamos imaginar uma situação em que eu tenha um concurso de crimes entre um crime lá do procedimento ordinário e um crime de tráfico, aí eu vou aplicar o procedimento ordinário, se houver um concurso. Tá? Diga, Vitor, pode perguntar. quando é que estaria esse rito na própria lei? Qual seria o artigo para nós? A partir do artigo 55. Obrigado. O que mais? Estou finalizando aqui. Se haver concurso material, aí vai ser o procedimento ordinário, você falou, né? Se eu tiver o crime de tráfico de entorpecentes combinado, né, em concurso com algum outro, aí sim eu trabalharia com o crime eu trabalharia com procedimento nesse sentido ordinário. Ele seria mais vantajoso para o réu. Então, se você visualiza, no caso concreto, a incidência de um concurso de crimes, aí sim você vai trabalhar com um concurso levando naturalmente para a utilização do procedimento ordinário. Professor, a notificação, ela, nesse caso, serve para quê mesmo? Já que a pessoa não é considerada réu? Só para ela... Para que ela apresente a defesa que ela tiver. É como se eu dissesse o seguinte, olha, fale, apresente sua defesa, porque aí, diante disso, eu vou decidir se você vai ser réu ou não. É como se eu passasse essa mensagem. Você ainda não é. Você pode vir a ser. Mas antes de você se tornar réu, ou seja, antes de eu receber ou não a denúncia, eu vou te ouvir. Essa seria a lógica. E, professor, nesse caso, por não ter a queixa, né, as testemunhas seriam só do réu ou o MP também poderia... Vamos organizar aqui a conversa. Quando eu digo que não terá queixa, é porque lembra, né? A denúncia, ela é a petição inicial da ação penal pública, oferecida pelo Ministério Público, e a queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, nos outros procedimentos, ordinário, júri e no tribunais, tanto eu posso ter uma denúncia como a primeira petição, quanto uma queixa. No caso específico do rito da lei de drogas, não tem como eu imaginar uma ação privada, porque quem seria o ofendido aqui? O ofendido é sempre a sociedade. Então, se é sempre a sociedade, que a ação seja iniciada por uma denúncia. Então, não tem como um particular, digamos assim, oferecer uma ação penal. Então, a acusação oferecerá o seu rol de testemunhas na denúncia e a defesa aqui na defesa escrita. Então, não é que a acusação não terá oportunidade, tem na própria denúncia aqui. Apenas não vai existir espaço para uma ação privada, digamos. Raul, pode perguntar, querido. É bom só fazer logo a chamada, para depois eu fazer a pergunta melhor. Eu já fiz, já está feito. É porque não é relacionado a esse assunto, mas é relacionado a... Arrocha, macho, pergunta, cara. Pode perguntar? É porque, assim, eu tenho dúvida em relação, por exemplo, a um despacho... Eu não tenho uma dúvida em relação a despacho de inquérito para um despacho de ação penal, porque eu não sei até que momento começa uma ação penal, né? A ação penal, veja, o inquérito é a fase policial, está lá na delegacia de polícia com o delegado. Na hora que eu ofereço a denúncia, na hora que eu apresento a denúncia, eu já estou numa fase judicial. Aí eu já estou oferecendo a denúncia e que se o juiz vier a receber a denúncia, aí eu inicio formalmente o processo no sentido judicial.
Então, do oferecimento da denúncia para frente, eu posso dizer que a bola está com o juiz. O despacho será um despacho judicial. Lá no inquérito, ainda sob responsabilidade do delegado, eu terei as decisões do inquérito, ou seja, os despachos do delegado nesse sentido. Então, a partir do oferecimento da denúncia, já é ação penal, né? Já. Agora, lembra que a ação penal, ela se inicia com um recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia é que marca o início formal. Então, quando eu ofereço, quando eu protocolo a denúncia, eu estou esperando que a ação penal venha. Agora, ela só se materializará, ela só vai se iniciar, eu só posso dizer que o denunciado virou o réu quando o juiz a receber. O recebimento da denúncia é que marca o início formal do processo. Obrigado, professor. De nada, Raul. Eu que agradeço a sua pergunta. Queridos, então com isso a gente encerra o estudo dos procedimentos. Na semana que vem, repito, a gente vai começar falando de nulidades, decisões, e aí a gente segue para recursos. Mas a matéria da prova da AV2 vai até hoje, ou seja, tudo que a gente viu para trás. Atos de comunicação, provas e procedimentos. Mas fiquem tranquilos, porque antes da AV2, repito, fora a aula de revisão que a gente sempre faz, eu vou fazer uma aula de exercícios. A matéria que a gente vai começar na terça-feira da semana que vem já é uma matéria exclusivamente pensada na AV3. Ela não será cobrada na AV2. Tá claro? Boa Semana Santa para todos, descansem, fiquem em paz, fiquem em casa se puderem, se cuidem. A gente se vê semana que